Graça e paz, boa noite, povo de Deus, amém. Quem for chegando aí, deixa o seu nome, glória a Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém. Compartilhe aí, convide mais uns para estar aqui juntamente conosco louvando ao Senhor, amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Ouviu-me, Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Ouviu, meu Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Oh, Jesus! Quantos podem dizer nesta noite, vão gastar a sua vida aos pés do Senhor? Você pode dizer isso nesta noite para o Senhor? Aleluia!
não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 La la la, la 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 la, 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 la la la, la 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 la. Deixamos ela pra você, Jesus. Senhor, essa noite, que você é casa, morada dele. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu sou sua casa, eu sou seu templo, Espírito Santo. Pode vir morar, habitar, fazer morada eterna em mim. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Exalte o nome dele, invoque o nome dele. Amém? Deixa o Senhor consumir toda a ansiedade, queimar toda a ansiedade que está aí dentro. Ele mora, amém? Ele está aí dentro, ele é residente. Então que o Senhor venha estar queimando, em nome de Jesus, toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia que tem assolado aí dentro do seu coração. Ele venha estar consumindo com fogo abrasador, em nome de Jesus, nesta noite. E que você sinta a paz que transcende todo entendimento humano, através do Espírito de Deus. Amém? Aleluia.
aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, é o meu Senhor, Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, aquele que Ele é o meu Senhor. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso, Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Todo-Poderoso, nosso Senhor Deus, por esse dia abençoado. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus e em tudo, absolutamente tudo, o Senhor tem cuidado de nós. Eu peço que o Senhor traga luz para o nosso entendimento nesta noite, para que toda palavra que for lançada, meu Senhor, nesta noite, venha cair num terreno dos nossos corações, um terreno fértil, um terreno de uma terra boa, onde ela possa germinar, brotar e gerar muitos frutos e frutos que permaneçam para alimentar outros tantos que vão vir até nós. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a todos que estão vindo, chegando nesta live, a todos que vão, através dessa palavra que está sendo ministrada aqui nesta noite, vão ouvir esta palavra, que gere vida e vida em abundância no coração de todos. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amém, amém. Graça e paz. Temos bastante pessoas aí já. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e toda a sua parentela. Em nome de Jesus. Coloque o seu nome aí, de onde você está assistindo. Se você tiver algum pedido especial de oração, nós vamos estar orando por você. Amém. Deus te abençoe, te surpreenda com o imensurável amor dele neste tempo. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Estamos estudando sobre a Quinta Igreja, amém? E eu vou... Vamos ver se nós vamos acabar amanhã sobre a Quinta Igreja e começar aqui, ver se nós acabamos as 3 igrejas que faltam, né? A igreja 5, 6 e 7, para a gente estar estudando sobre nós estamos estudando sobre as 2 testemunhas, os 2 períodos de 3 anos e meio, de 6 meses, né? Que a gente vai falar sobre quem são as 2 testemunhas. Sim, nós vamos falar sobre qual que é o único propósito de Deus para a nossa vida. Eu creio que amanhã nós devemos estudar sobre essa palavra, né? Qual que é o único propósito de Deus para as nossas vidas? Qual que é a única vontade de Deus para a minha vida, né? Nós procuramos várias vontades, vários propósitos, mas é nós que queremos saber como que Deus vai usar a gente, né? E não realmente o que Deus quer da gente, né? Então nós vamos estudar amanhã, se Deus quiser, vamos tentar acabar hoje, amém? Vamos falar amanhã sobre isso. Amanhã vamos fazer um intensivão na Bíblia, se Deus quiser, sobre esse estudo, né? E ele é muito bom. Eu já dei esse estudo na igreja e eu quero repeti-lo novamente, passando para os irmãos, porque é um estudo tremendo para que nós possamos
crescer, nos aproximar do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos hoje continuar com a quinta igreja. E eu quero que você abra sua Bíblia aí, quem está com a Bíblia aí em mãos. Glória a Deus. Abra na igreja de Tiatira, né? Nós vamos falar hoje sobre também o fermento, que é o fermento, é a parábola do fermento, é a parábola que se encontra a igreja de Tiatira. Cada igreja tem um tipo de parábola. E eu falei que a igreja de Tiatira, a parábola dela é a parábola do fermento. Amém? Quem está com a sua Bíblia aí? Abra ela aí na igreja de Tiatira, a quarta igreja, desculpe. A quarta igreja, amém? Fala assim: ao anjo da igreja, aleluia, amém? Isso. Ao anjo da igreja de Tiatira, versículo de número 18, tá? Apocalipse capítulo 2, versículo 18 até o versículo de número 29. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto e diz: o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheça as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que profetiza com seu ensino, e ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem, a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para se arrepender-se da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós e os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre nações, com vara de ferro regirá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. E assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos falando aqui de um grupo de igrejas, as três primeiras igrejas, elas não tratam de forma nenhuma da vinda de Jesus, mas essa igreja aqui, a igreja de Tiatira, ela começa já a tratar sobre a vinda do Senhor Jesus, e ela fala no final lá, né? Tendes e retende até que eu venha. E o vencedor guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Ela já começa a falar sobre a vinda de Jesus, sobre ele vir buscar a igreja. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre essa igreja, sobre essa esperança que o Senhor dá a ela. E vamos tratar um pouquinho dessa situação. Nessa quarta igreja de Tiatira, esse nome simboliza sacrifício, né? O nome, a tradução do nome. E a igreja de sacrifício. Nós falamos do primeiro grupo das três igrejas, que elas não falam sobre a vinda de Jesus, mas o segundo grupo vai anunciar a vinda de Jesus, a próxima igreja. Amém? Nesse segundo grupo, o padrão de promessas ao vencedor foi realçado. Foi mais posição de reino, mais posição de governo. Porque assim, a visão do cristão é que quando ele morrer, uma coisa que eu aprendi lá atrás, né, lá no meu passado, quando criança, na minha adolescência, na minha juventude, quando eu morresse, eu ia para o céu, ia ficar cantando e assoviando que nem um passarinho lá no céu. Só ia estar adorando o tempo todo, né? A gente acha que vai ficar assim, né? Lá, entendeu? No céu, né? Passeando para cima e para baixo, né? Nas ruas de ouro, caminhando. Não vai ter trabalho para fazer. Lá diz que não vai se cansar. Não quer dizer que você não vai trabalhar. Amém? Então, nós, na verdade... Deixa você troca só um pouquinho. Esfria rápido.
Daí, Jesus começa já a mostrar que não vai ser assim. Ele começa a falar aqui nos últimos versículos que ele falou assim, olha, o que você tem, retendes até que eu venha. O que você recebeu de mim, o meu dom, retende o que você tem. Conserva o que você tem. Prevalece naquilo que você tem. Porque você, que é vencedor, ele falou, darei autoridade sobre nações. Você terá um governo nas suas mãos. Terá um governo sobre a sua história. E a Bíblia é bem clara na parábola das minas, quando ele dá a mina para um multiplica por 10, o outro multiplica 5, o outro não multiplica. E ele chega e fala, ó, darei para você autoridade sobre 10 cidades. Darei para você autoridade sobre 5 cidades. Darei autoridade para você sobre tantas cidades, porque você multiplicou aquilo que Deus te deu. Mas teve um lá que não multiplicou. E por ele não multiplicar a palavra do Senhor, automaticamente Deus falou assim, até o que você tem eu tirarei e te darei para outro, porque Deus não gosta de ninguém preguiçoso ou relaxado na sua obra. E o Senhor transfere na parábola das minas para outra pessoa. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo de número 11 até o número 27. Porque na presença de Deus é multiplicação. Lucas 19, versículo de número 11, vai falar sobre isso. Qual que é o princípio? O princípio é cuidar e multiplicar. Amém? O princípio é cuidar e multiplicar. Nós não fomos criados, irmãos, para serem líderes. Nós fomos criados para serem pais de multidão. Nós fomos criados para ser pai de multidão. Uma hora eu vou pregar sobre esse assunto aqui. Nós fomos criados para ser pais. E a Bíblia é bem clara. Todo pai, ele multiplica, ele frutifica, ele dá muitos filhos. E aqui é uma das questões que nós estamos estudando hoje. Uma questão principal. Fala assim. Ouvindo essas coisas, Jesus contou-lhe uma parábola porque estava perto de Jerusalém e pensava que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Eles estavam pensando dessa forma. Certo homem nobre partiu para uma terra distante para tomar para si um reino. E depois de voltar, chamando 10 servos, deu-lhe 10 minas e disse, negociai até que eu volte. Os habitantes daquela terra, porém, o odiavam e mandaram após representantes dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, ou a mina, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Vendo o primeiro, e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele respondeu, bem. Falou assim, bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel. Sobre 10 cidades governarás. Veio o segundo e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este disse também, governa tu sobre 5 cidades. Veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano. Tive medo de ti, que és homem rigoroso e que tiras o que não depositastes. Colhestes o que não plantastes. E ele, porém, lhe respondeu, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabia que sou homem rigoroso, e que tiro o que não depositei e colho o que não plantei? Porque, pois, não puseste o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, recebesse com juro? Então disse ao que assistiam, tirai a mina e dai ao que tem 10. E eles responderam, Senhor, ele já tem 10 minas. Eu vos digo que qualquer um que tiver, lhe será dado, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Quantos aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-o diante de mim. Olha para você ver. O Senhor agiu com muito rigor e com muita poder na sua palavra, autoridade. E aqui ele começa a mostrar o reino dos céus. Ele começa a falar sobre os reinos, que eles achavam que o reino ia se manifestar naquela época em Israel. E na verdade o reino não estava se manifestando em Israel. O reino estava se manifestando primeiramente dentro de cada um. E Deus deu algo para eles através de Jesus Cristo, que foi vários dons, vários talentos, para que esses talentos, esses dons fossem e sejam multiplicados. E quando deu esses dons para eles, a multiplicação começou. E eles começaram com um processo. Amém. Deixa eu acabar isso, senão você não deixa eu concentrar.
Amém? E essa multiplicação, esse processo de multiplicação é natural do homem desde Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, que fala para o homem crescer e frutificar e multiplicar, e Adão e Eva. E esse processo de frutificar e multiplicar sempre veio na questão dos filhos de Deus. O filho de Deus, eles nasceram na terra para frutificar e multiplicar. Quando ele não frutifica e não multiplica, ali alguma coisa está de errado, porque ele nasceu para dar frutos. E muitos frutos a Bíblia fala. E todos os frutos que você gera, que você dá, tem um fundamento, que eu falei ontem, as coroas e galardões. Há 5 tipos de coroas, essas coroas que existem para a glória de Deus, para mostrar que você terá um governo sobre as suas mãos, terá um reino sobre as suas mãos. E essa parábola das 10 minas é uma parábola que ela fala e relata sobre o governo de Cristo, sobre pessoas governando dentro do reino de Deus sobre cidades. Como a partir do reino milenar, um governo sobre algumas nações que haverá, sobre cidades que haverá. Então entenda, quando chegarmos diante do reino do Senhor, haverá um governo do Senhor implantado no reino milenar dentro da terra. Então ele está falando para a quarta igreja, a igreja de Tiatira, fala assim, olha, guarda o que você tem, retende o que você tem, porque eles vão querer, o diabo vai querer te roubar, vão querer destruir o que eu estou dando para vocês, que é um governo em suas mãos. É o que ele está falando para essa igreja. E ele começa, vai exigir um pouco de sacrifício, vai exigir um pouco de algo santo e agradável a Deus, porque para tudo que a gente faz para o Senhor existe um pouco de sacrifício. Às vezes temos que largar um pouco as nossas vontades, os nossos desejos, largar um pouco aquilo que nos impede de trabalhar ao Senhor. As pessoas acham que você já nasce quando aceita Jesus, já tem o desejo e a vontade intensa. É um fogo que vem no começo, e aquele fogo às vezes vai esfriando com o dia a dia. Mas temos que buscar estar sempre nesse fogo, buscando com mais e mais intensidade estar na presença do Senhor. Amém? No versículo de número 18, né, a palavra apresenta Jesus como o Filho de Deus. Quando ele está falando sobre fogo e bronze, representam o julgamento e o juízo de Deus. O Senhor estará julgando. Os olhos do Senhor, como olhos como chama de fogo, está falando sobre nada ficar oculto ou obscuro diante do Senhor, nada. Depois ele fala no versículo 19, ele fala assim da sua perseverança, das últimas obras, que são mais numerosas que as primeiras. No ano de 538 depois de Cristo, começa a história do catolicismo, e não se... a não ser que naquela época, quando começou a falar sobre o que era o catolicismo, né, sobre as pessoas salvas, sobre o cristianismo, no passado exigiu muito, né, algo muito melhor. Jesus viu isto, né, que não poderíamos sair malhando quem a gente quisesse por causa do cristianismo. Naquela época, a igreja, quando surgiu, tudo que houve na época de Constantino ali, houve uma perseguição muito grande em 538, 500 anos depois de Cristo ali, né? Que foi uma época de perseguição da igreja católica por ela impor a religião dela às nações, e houve até pena de morte, né? Para quem não a respeitasse. Sobraram poucos naquela época que seguiram com rigor a Bíblia. E teve um edito de Justino na época que condenava o povo que não aceitasse, que foi chamada na época de Idade Escura, né, ou Idade Média, ou a chamada de espada sanguinária da Inquisição na época, certo? E então foi uma época muito difícil de perseguição da igreja. E quando ele vai tratar nesse capítulo, quando ele trata da igreja católica, né? E quando ele vai tratar dessa questão de Jezabel aqui, ele está falando da igreja derrotada, uma igreja que foi contaminada na época, né? Está falando, quando ele fala de Jezabel, ele está falando da mulher de Acabe, que era a profetisa de Baal. Ela era uma idólatra, mas ela era ao mesmo tempo uma mulher que reconhecia o Deus Yahvé. E ela ao mesmo tempo colocou junto com esse Deus a idolatria. Ela edificou na casa dela um altar, que era em Samaria também. Levou a Israel a prostituição. E ela que governava naquela época, né? E no final ela acaba sendo morrida e comida por cães. Foi a punição dela, comida por um cão. E lá em Isaías 56 e 11, quando Isaías vai tratar... Deixa
Deixa eu achar aqui. Isaías 56. E 11. Vai falar assim: esses cães gulosos. Esses cães são gulosos, nunca se podem fartar. E esses cães são os pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Daí você vai entender aquele versículo que fala quanto aos cães, aos idólatras, está falando sobre os pastores. Pastores dessa época, pastores que judiavam de suas ovelhas, massacravam as suas ovelhas, pastores que levavam elas para caminhos errados. E ele vai começar a tratar sobre esses cães gulosos. E lá em Ezequiel, capítulo, deixa eu achar aqui, de número 34, vai falar que... Ele fala assim: o filho do homem profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentaram pastores as suas ovelhas? Comem as gorduras, vestem das lãs, degolam as cevadas, mas não apacentam as ovelhas. As fracas não fortalecestes, as doentes não curastes, quebradas não ligastes, as desgarradas não tornastes a trazer, e as perdidas não buscaste, mas dominar sobre elas com dureza e rigor. Assim se espalharam, por não haver pastor. Então, quando ele vai falar quanto aos cães, ele está falando de pastores corrompidos, pastores que foram misturando as religiões, misturando juntamente a eles a idolatria, adorando aquilo que não era natural dele. Porque assim, ó, nós, como pastores, como líderes, nós adoramos aquilo que realmente nós temos como Deus. Olha para você ver, né? Quando Arão estava com o Senhor lá no monte, lá atrás, o que Moisés fala para Arão: Arão, eu vou subir no monte, cuide do povo aqui embaixo. Arão ficou cuidando do povo. Quando Moisés sobe, fica 40 dias, quando ele vai descer a primeira vez, todos eles lá mexendo, fazendo um bezerro de ouro. Fazendo um bezerro. E eles falaram: Arão, faz para nós um Deus. Daí Arão fez um bezerro e tirou do fogo. Olha para você ver, eles pediram para Arão: faça um Deus para nós. Arão foi e fez um bezerro. Eles não pediram para Arão fazer um bezerro. Pediram para Arão fazer um Deus. Por que Arão fez um bezerro? Porque o Deus de Arão, naquela época, ainda era o bezerro. Mesmo ele tendo o Senhor, Deus, Jeová, como Deus, ainda era um bezerro. E hoje, muitas vezes, algumas igrejas, quando o Deus dela é o dinheiro, a igreja vai adorar o dinheiro. Quando o Deus dela é só algo de prosperidade, vai adorar a prosperidade. Quando é algo somente um Deus de profecias, a igreja são Deus de profecias. Mas quando a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja que adora o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, o nosso Yahvé, esse é a igreja verdadeira do Senhor Jesus, porque é ali onde o Senhor Jesus está, irmão, há prosperidade, há cura, há milagre, há transformação. Mas quando visamos somente um ponto e não visamos a Jesus Cristo como Senhor Jeová, o Senhor, o grande eu sou, o nosso Yahvé, o nosso Senhor dos Exércitos, não tem como o homem adorar. Então, muitas vezes há inúmeras igrejas abençoadas, tremendas, maravilhosas, mas também há igreja onde o seu líder ainda adora o dinheiro, ainda adora outras coisas que ainda estão à frente do Senhor Jesus. E muitas das vezes idolatramos, né? Como vemos muitas pessoas, que eu expliquei sobre o que é a idolatria esses dias. Idolatria não é somente adorar um Deus que tem olhos, ouvidos e que não fala e que não vê. Mas sim, a igreja é tudo aquilo que tira o foco dela de Deus, a obstinação. Se teu carro te leva a não adorar a Deus, se tua casa te leva a não adorar a Deus, se tua cama te leva a não adorar a Deus, automaticamente você está obstinado e você automaticamente está idolatrando aquilo lá que está te tirando o foco de Deus. Amém? Vamos lá, ó. Então, ali ele vai mostrar, né, que ele matou muitos homens na Idade Média, mas sobrou um grupo de remanescentes. É o que ele está falando no texto. E lá em 1 Reis, capítulo de número 19, lá no 1 Reis, capítulo de número 19, vai falar sobre um grupo de remanescentes que o Senhor fala. Então, tudo que cita nas igrejas sempre aconteceu e continua acontecendo.
Entendeu? Todas essas situações que existiram no passado aconteceram na época de Jesus, aconteceram depois de Jesus e continuam acontecendo na nossa época. Cada igreja dessa representa um tipo de cristão que vem passando por várias situações. E lá no capítulo 17, no capítulo 19, versículo de número 18 ali, vai falar, olha lá para vocês verem. 19 e 18. Vai falar assim, 1 Reis 19 e 18. Também conservei em Israel 7.000, todos de joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha para você. E também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram. Então ele tinha conservado para Elias, falou assim, Elias, há 7.000 pessoas, há 7.000 remanescentes, que não se dobraram nessa época, diante da idolatria. Então, o Senhor, ele é muito poderoso em ter pessoas que não foram tiradas do foco dela, por causa das regalias. Ele não conseguiu, naquela época, sujar-se por causa de mixaria. Porque assim, olha, quando nós trocamos algo de Deus, que é uma coisa muito séria, quando você troca Deus por algo, automaticamente troca os projetos e planos seus de Deus por algo, você está agindo como uma pessoa, forte a palavra, mas é como uma pessoa, deixa eu achar aqui o texto certinho para te falar, profana. Às vezes você pode até achar que não é nada, que é uma preguiça, que é falta de vontade, né? Não, mas há algo muito sério por isso aí, eu vou te mostrar, está lá em Hebreus, capítulo de número 13, se eu não estou enganado, 12 ou 13, vamos dar um pulinho lá. Capítulo de número 13, amém? Vai falar assim, ó, 12, capítulo de número 12, verso de número 15, vai falar assim que tome cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ele está falando sobre uma pessoa amargurada, a pessoa que não perdoa, né? Então ele está falando assim sobre essa questão. E depois ele fala no versículo 16, ninguém seja imoral ou profano como foi Esaú. Ou seja, ninguém seja imoral ou profano. O que é imoral? É contrário à conduta que foi estabelecida na época. É contrário à conduta que foi estabelecida para você viver perante o Senhor. É contrário conforme Jesus estabeleceu, ame seu próximo. Daí você não ama seu próximo, você fica arranjando confusão com ele, automaticamente você já é imoral perante a palavra de Deus, porque você está indo contra a conduta estabelecida pelo Senhor Jesus. Qual foi o código de conduta de Jesus? Amai o seu próximo como eu vos amei, dei a sua vida pelo próximo. Ah, mas pastor, mas fulano... Mas não interessa, mesmo que fulano te fez mal, te roeu você, ou te massacrou você, a questão é que eu tenho que continuar amando, porque Jesus um dia me amou, um dia ele me perdoou, um dia ele fez um sacrifício pela minha vida e eu não merecia, e nunca vou merecer. Mas ele fez. Então é ser uma pessoa imoral, indecorosa, uma pessoa vergonhosa. Amém? E daí ele vai falar assim, olha, não seja imoral e profano. O que é um profano? Quem não tem uma finalidade, para com o cristianismo, para com Cristo, não com uma religião. Quem não quer servir a Cristo, quem não pertence, e quem ainda, por exemplo assim, profano é aquele que não tem uma finalidade dentro do corpo de Cristo. Não, mas pastor, eu não sei fazer nada. Não. A finalidade no corpo de Cristo é que não sabe para que ele veio, o porquê que ele nasceu, para que ele foi levantado, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Para que ele foi e nasceu? Nasceu para morar e ser um cidadão do reino de Deus. Nasceu para ser, mas ele vendeu o seu direito, ele tinha um direito de primogenitura. A Bíblia diz que o irmão dele ia mandar nele, era uma profecia, mas não disse que ele seria o primogênito. O direito de primogenitura estava sobre ele, mas o outro irmão que ia comandar a casa. Mas ele vendeu a primogenitura dele por irmão, por um prato de comida, porque ele não sabia o valor que ele tinha. Às vezes vocês têm
você está conquistando o reino de Deus, está trabalhando na obra, porque você entendeu o amor e começa naquele fogo e de repente você dá aquela apagada, aquela esfriada, alguém jogou um balde de água fria em você, alguém te desanimou, alguém te desmotivou, a circunstância em que você vive desmotivou, te desanimou, e nesse momento que foi desanimado, você está trocando por um prato de comida, está trocando por nada, aquilo que é sagrado, que Deus te deu, você está vendendo, sendo... Hã? Aquilo que é eterno, você trocando por algo superficial, algo banal, e você vai perder o que Deus te deu de eterno, que é o reino de Deus, um governo que está nas suas mãos. Às vezes você fica brincando, valorizando coisas pequenas na terra, né? E perdendo coisas eternas, grandiosas no céu, porque você perdeu tempo, perdeu momentos por causa de bobeira, brigando, conversas à toa, conversas fiadas, fofocas, intrigas, que estão só tirando seu foco. Para que isso? Se você tem um governo na mão, tem algo que Deus deu para você governar na terra. Se Deus te deu algo para governar na terra, governe com graça, com amor, faça com muito zelo, com muito prazer. E quanto mais prazer e mais graça você faz, você está deixando de fazer como Esaú, vendendo o seu direito de primogenitura para outra pessoa. É o que ele está falando no texto, que ele falou assim, ó, ninguém seja imoral e profano. Irmãos, o que mais, e nós vamos falar sobre isso na aula das duas... Nós vamos falar sobre isso, sobre a aula das duas testemunhas, né? As duas oliveiras, as duas testemunhas, que vão estar nos 3 anos e meio da grande tribulação. Nós vamos falar sobre isso. Nessa época, o que mais vai destruir os cristãos, e hoje é o que mais destrói os cristãos, é a tal da mágoa, a falta de perdão. Isso tem acabado destruindo os cristãos hoje, dentro da igreja. Cristão brigado com cristão, irmão brigado com irmão. É um nível geral, é mundial isso aí. E a mágoa tem destruído as pessoas. A mágoa tem afastado as pessoas. Ela cria uma raiz de amargura, dela falar mal dele pro outro, dela pro outro. E vai aquela falação, vamos falar mal do outro, vai falando. Vira uma fofocaiada enorme na igreja. Por isso que quando veio a lei veio para mostrar o pecado. E a lei na igreja é algo terrível. Por quê? Quando uma igreja vive debaixo de muitas regras, o cristão ele cata essas regras que tem dentro da igreja e usa para falar mal do outro, fofoca, e vira um bando de fofoqueiro, um falando fofoca, fuxico do outro, que o outro não faz isso, porque o outro não faz aquilo, porque o outro não faz isso. Então a lei veio para mostrar quem a pessoa é. Então quando vem uma regra, você obedece, mas você obedece querendo cobrar do outro, então você virou uma pessoa que faz fofoca. Então você faz grupo de um parte de pessoas com agueta, né? Pessoas que estão fofocando. Então isso daí é algo terrível que há na igreja. E geralmente pessoas quando fazem muitas fofocas, intriga, fala mal do outro, é porque ela está magoada, está ferida. E ela faz de tudo para virar um inferno na vida da pessoa, para destruir a pessoa. E isso eu falo porque eu já passei por isso, eu já venci isso e conseguimos vencer isso hoje. Mas é algo que você tem que fazer com tudo. Por isso que a Bíblia fala, segui a paz com todos. Versículo de número 12 e 14. Hebreus 12 e 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o reino de Deus no reino milenar. Ninguém nem vai ver o Senhor, porque ele vai ficar lá dentro do reino, vai ficar pro lado de fora. Então cuidado, que a raiz de amargura te priva da graça de Deus, entendeu? Ela faz com que você saia debaixo do favor de Deus. Não que ele não esteja derramado sobre você, mas automaticamente você não entra debaixo do favor do nosso Deus. Então entenda isso daí. O Senhor, ele quer te abençoar. Ele já te abençoou nas regiões celestiais, mas muitas vezes eu não recebo a minha bênção porque eu não entro debaixo dela, porque eu estou magoado. Olha para você ver. O Senhor fala assim, eu já te abençoei nas regiões celestiais. Você já é mais do que vencedor. Tudo você já recebeu. Mas pastor, por que eu não estou sendo abençoado? Torna a falar a mesma coisa. Porque não tem como Deus te dar o que Ele tem de melhor para você, derramar sobre você enquanto você é menino, criança. O filho tem uma herança, você já tem uma herança, você é muito rico. O teu pai, nosso Senhor, o Deus, Ele, o grande eu sou, o Yahvé, o seu papai, o seu Abba, é dono do mundo inteiro. Então não tenha nada que você não peça que já não seja seu. Tudo é seu.
Tudo é, mas pastor, por que eu não recebo? Por que eu não tenho? Por que eu não consigo? Porque automaticamente você ainda é uma criança. É igual nós hoje. Nós às vezes temos o filho ou a filha que tem uma idade mínima de 5, 6 anos e você tem o carro e sua casa. O carro e a casa já é do seu filho, é da sua filha. Mas você deixaria sua filha de 5 anos dirigir o seu carro? Que é a herança dela? Não. Por quê? Porque ela não tem idade nem carteira. Às vezes você não está dirigindo o que é seu, porque você não tem uma idade, porque você não está habilitado a dirigir o que é seu. Então entenda, dentro de você tem algo muito poderoso. Deus quer te amadurecer. E as pessoas que vêm te magoam. É para você criar uma maturidade, para você receber as bênçãos, liberar as bênçãos no céu. As circunstâncias que vêm te magoam. É para você ficar um adulto. Não para ficar um crente magoadinho, um crente inflamadinho, mas sim para ser curado, ser tratado pelo Senhor, ser mudado e crescer, se tornar um cristão maduro. Nós temos que largar de ser crianças mimadas, querendo tudo o que pede pro pai, igual o teu filho às vezes pede para você. Parar com isso. Nós temos que crescer, amadurecer. Uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja onde quebra as cadeias da amargura, da ignorância. Entenda, você vai passar por situações difíceis, vai passar por circunstâncias ruins, mas tudo isso passará. Tá, amém? Tudo passará, porque o Senhor é contigo, Deus é contigo, Jeová é consigo, Ele não vai deixar. Mas essa circunstância que você vive, e essas pessoas que te magoaram, essas pessoas que convivem com você, é a lixa que te lixa, para transformar você num crente maior e mais maduro perante o Senhor. Então abra os olhos, enxergue, larga de ser criança mimada, larga de ser criança, às vezes, ali, querendo fazer birrinha para pastor, para líder, ou para quem seja. Para com isso, para de fofocaiada, para de conversaiada, para de mimimi, larga de ser um crente mimimi, começa a ser um crente de verdade, buscando a palavra do Senhor, largando com esse espírito aí, maligno de Jezabel, que quer tirar a adoração de todo mundo na igreja, porque tá magoadinho e vai levar o outro a ficar triste, o outro a ficar magoado porque eu tô triste. Vai se alegar com o Senhor, com a alegria dos outros. Crente com o espírito de Jezabel, irmão, dentro da igreja, existe muito, são finais de tempo. E o espírito de Jezabel é um espírito que vem lá do passado. E Jesus Cristo cita de novo esse mesmo espírito de Jezabel dentro da igreja de novo. A igreja ali, tirando a adoração do Senhor. Porque as pessoas é o seguinte, ó, irmãos, ó. Quando você idolatra o pastor de uma igreja determinada, se aquele pastor te magoar, você vai falar mal dele pro resto da vida dele. Porque seus olhos não estavam em Cristo, estavam no pastor. Então você idolatrou o líder, idolatrou o pastor. E você vai falar mal dele pro resto da vida. Por quê? Porque um dia você idolatrou ele. Isso é o espírito de Jezabel. Dentro da igreja, de vez de adorar a Cristo, adoramos a pessoas, a coisas. E quando aquela pessoa nos magoa, nós saímos da igreja, saímos de outro lugar, por causa dessa situação. Adoração. Às vezes você idolatra muito ali a sua esposa e cuida idolatrando dela e ela é uma esposa perfeita, de repente ela te magoa e você já começa uma xingação, uma falação mal da pessoa, é porque você não estava olhando para Cristo, estava olhando para a pessoa. Quando você parar de olhar para as pessoas e olhar para Cristo, Ele jamais vai te adorar. Então esse espírito de Jezabel é isso. O espírito de Jezabel é aquilo que te rouba a adoração do Senhor Jesus. E isso é idolatria. Entenda isso aí. Se Deus te deu o esposo, te deu a esposa, Ele deu para você idolatrar, adorar a Deus e não ao esposo, a esposa. A esposa e o esposo são um presente de Deus para a sua história, para a sua vida, que vão te acompanhar, mas foque no Senhor Jesus. Senhor Jesus não vai te magoar, Senhor Jesus não vai te ferir, Senhor Jesus não vai te enganar, Senhor Jesus não vai te humilhar, dependente da circunstância, da situação. Jesus não veio para realmente, irmãos, somente ficar te dando presentinho de Natal como Papai Noel. Entende isso aí? Jesus ele veio para que você seja levantado para ser um governante sobre todo o mundo e governar algo que ele te colocou em seus ombros. Então entenda, você vai ter um governo, como diz nessa igreja. Amém? Amém. Aleluia. Vamos lá. Quando ele está falando lá em Mateus ele vai falar sobre Mateus, né, capítulo 13, 33, vai falar sobre o fermento, vai falar sobre a farinha, né, que a farinha é um alimento, a palavra de Cristo simboliza também o pão, e a parábola indica um crescimento positivo da igreja. Mas o fermento da igreja é o pecado, ele simboliza, a hipocrisia. E ele fala que essa igreja cresceu muito. Jezabel colocou fermento na farinha pura.
E a igreja teve um crescimento explosivo. Teve um crescimento exponencial. Mas foi um crescimento falso e impuro. Algo grande, mas fermentado. Ele está falando sobre isso. E na igreja, a idolatria, a prostituição, o chamado o sincretismo religioso, uma fusão de diferentes doutrinas para criar uma nova, é o que aconteceu em muitas áreas da igreja hoje. No Brasil é uma mistura muito grande com o espiritismo, hoje com Umbanda, com São Jorge, Ogum, Maria, Imanjá e Jesus, é Oxalá e assim vai. É uma mistura, é uma prostituição muito grande em todas as religiões e até mesmo no cristianismo hoje há um paganismo enrustido, mas às vezes você fala pro cristão, o cristão ainda, como tá com a mente muito religiosa, muito fechada, ele aprendeu aquilo lá e não sai daquele foco, e ele não lê Bíblia, porque cristão ele é preguiçoso para ler e estudar a Bíblia, então há aquela mentalidade fechada, aquela cabeça fechada, ele nunca estudou. Se você perguntar para um cristão sobre a história do Natal, ele não vai saber contar a história do Natal. Se saber contar a história da árvore de Natal, ele não vai saber contar a história da árvore de Natal. Se saber contar para ele a história do dia 2 de finados, ele não vai saber contar. Ele só não guarda, por exemplo, o cristão só não guarda o finados porque é o dia dos mortos. Contaram para ele um dia, mas ele não estudou sobre essa situação. Então ele vive debaixo hoje, às vezes, de uma bateia. No grego se chama mistério de Satanás, né? E essa bateia, esse mistério de Satanás é algo que ele ocultou dentro de coisas bonitas para destruir a igreja. E o Natal é uma das prostituições que surgiu lá atrás, por causa da adoração do Deus Sol, o Deus Invictus, né? Que eu falei ontem, celebrando, né? O nascimento do Deus do Sol, que foi em dezembro. E essa história vem lá de Gênesis capítulo 6, que hoje não vai dar para contar para vocês. Mas o dia de Natal, 25 de dezembro, é o dia que o Sol tem mais longa extensão do dia de claridade, uma claridade. Então o Deus Sol, ele domina nesse dia 25 de dezembro. Mas Deus domina em todos os dias do ano. Em toda a nossa eternidade é a eternidade. Mas aqui ele fala, nessa época, que a igreja trouxe essa festa de Natal junto à árvore sagrada, junto ao Papai Noel. Em tudo isso ela se prostituiu lá de trás. E é uma prostituição dentro da igreja. Graças a Deus que ele nos livrou de toda a obra de maldição. Mas nós temos que entender que tem festas que o cristão hoje não deveria participar de forma nenhuma. Por quê? Porque ele foi enganado, ele foi enrustido isso no meio da religião. Então, querendo ou não querendo, por mais que você condene uma igreja católica, uma igreja não sei o que, uma igreja... Independente do que você condena, você também já é pagão só por você participar de algumas festas do ano, como a festa do Natal. Entendeu? Entenda isso aí. Agora, se Cristo viesse buscar a gente pela nossa ignorância, ninguém seria levado. Se buscasse a gente sem ter ignorância, ninguém seria levado. Mas Cristo não é dessa forma que funciona. Ou seja, ele fala assim, olha, lá em Apocalipse, onde nós estamos estudando, vai falar que o Senhor preservou 7.000 que não prostituíram. Esse mesmo princípio existe dentro da igreja de Tiatira. Deus sempre tem remanescentes fiéis nas religiões, inclusive na igreja até católica. Por mais que você escandalize, mas há pessoas fiéis, até mesmo dentro do catolicismo, que você vai se encontrar com ela no reino dos céus, porque elas não se prostituíram, não houve a mistura, elas entenderam o evangelho. Ah, mas por que continuam lá? Mesmo nós, irmãos, às vezes continuamos em igrejas também que estão erradas, e você acha que Deus não tem um remanescente dentro de cada religião? Existe, vai haver remanescentes em todos os tipos de religiões que creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e você vai ter um susto quando chegar lá e ver pessoas que você não imaginava lá, e ver pessoas que você também não imaginava que não foram, porque ele fala, agora entenda, olha, nós temos que receber a estrela da manhã, certo? E Jesus é o sol da justiça, ele é a estrela da manhã, entenda isso aí, nós concluímos que a volta de Jesus é diferente do arrebatamento, o arrebatamento vai ser oculto, e a estrela só é vista de noite. Mas a sua volta virá como o sol da justiça, que vê somente de dia. Então todo olho verá. Então quando ele voltar, depois da tribulação, o povo verá ele de dia. Entenda para você ver. Olha para você ver. Mas vamos lá. Essa questão das imoralidades sexuais, houve sim, foi um princípio. Os vencedores serão os que tiveram a vida transparente, governarão sobre cidades, estados e até nações. É um princípio, no verso 26, que fala sobre isso aí. Um povo que não se contaminou.
Hoje não vai dar para estudar sobre isso, mas um dos princípios que eu estudei, vários princípios que há na Bíblia, né? Um dos princípios está em Salmos 37:4, né? Se alguém quiser depois marcar aí. E também está o mesmo princípio em Êxodo 34, 23 a 24 em Êxodo, né? Qual que é o princípio isso? Haverá 3 festas, assembleias anuais dentro do reino do Senhor nosso Deus. E nesse tempo que está falando dessas festas, que havia antigamente 3 festas, né? Anuais na época dos judeus. E o princípio da festa era qual? Princípio de oração. Eles tinham que ir no templo para adorar a Deus e eles não podiam subir com as mãos vazias. Quando eles chegavam diante do Senhor para adorar, Deus prometia para eles lá em Salmos, capítulo 34 e 7, que o Senhor cuidaria de tudo deles. Porque onde eles moravam existiam várias nações à sua volta. E quando eles subiam para adorar o Senhor, deixavam toda a sua riqueza ali e subiam para adorar o Senhor só com a riqueza que eles tinham para levar de oferta. E quando eles estavam adorando o Senhor, nenhuma daquelas outras nações vinham atacar, agredir e roubar o que eles tinham. Então, quando você sobe para adorar o Senhor, que sai da sua casa, é um princípio. Deus guarda qualquer um de tocar naquilo que você tem. Esse é um dos princípios. Quando você está na casa do Senhor, o Senhor está guardando e protegendo você, para que você possa ter a oportunidade de subir e adorar o Senhor com tranquilidade. Com cada vez que você está adorando, louvando e glorificando ao Senhor, o Senhor está cuidando da sua vida grandemente, irmãos. Mas ricamente, grandemente. Deus protege a sua casa. Entenda, quando você sobe para adorar, amém, ao Senhor, o Senhor está olhando. E outra coisa, nunca suba a adorar o Senhor de mãos vazias. Porque a sua mão mostra o que tem no seu coração. Com a mão vazia, coração vazio. Eu te falo por causa de Caim. Deus não olha a oferta que está nas suas mãos, ele olha para o seu coração. Mas a sua mão mostra o que tem no seu coração. Então cuidado quando você vai adorar, louvar ao Senhor, independente da igreja que você vai. Nunca vá de mãos vazias, sempre leve algo para o Senhor. Sempre chegue lá, porque o Senhor dá para quem doa. Entenda aí, o Senhor sempre deu as coisas para quem vai devolver para Ele, porque tudo é dele. Entenda aí, José de Arimateia era um senador. Entenda isso daí. E também, juntamente com José de Arimateia, tinha mais um dos discípulos de Jesus que ele discipulava à noite, que era José de Arimateia, que era Nicodemos e Maria de Madalena. E Deus sempre deu dinheiro para eles. Nicodemos já era muito rico, um sacerdote muito rico. Certo? O senador José de Arimateia era muito rico e ele era ímpio antes de conhecer Jesus. Mas o dia, olha para você ver, Jesus tinha um senador e tinha um religioso e tinha uma prostituta que tinha dinheiro. Certo? Deu dinheiro para uma prostituta, deu dinheiro para um político e deu dinheiro para um religioso. Certo? E quando chegou o dia que Jesus precisou do dinheiro para tirar Jesus do prego, o senador estava lá. E ele pegou o dinheiro e pagou para Jesus, o equivalente a 100 terrenos. O dia que Jesus precisou do religioso, ele estava lá e deu para Jesus o que precisava. O dia que Jesus precisou da prostituta para pagar 2 doses de óleo, ela estava lá. Deu 2 anos do seu trabalho para pagar o óleo. Então Deus só concede aquele que doa. Então se você doa, ele vai dar mais para você doar mais. Porque hoje, se Jesus pedir, no que ele te deu até hoje, na economia que você tem, o que você tem para dar para Jesus hoje? Aí você vai entender porque você tem ou porque você não tem. Por quê? Porque às vezes eu não doava aquilo que eu tinha para o Senhor no momento que ele pediu. Então entenda isso aí, o Senhor não é um Deus que precisa do seu dinheiro, ele é dono do ouro e da prata, mas ele só dá o ouro e a prata para quem ele sabe que devolve. Então se seu coração está preso ao dinheiro ainda, não tem como ele te deixar você realmente te dar algo para você poder devolver, que ele sabe que você não vai devolver, entendeu? Amém? Nós vamos continuar, então olha para você ver, nós falamos sobre a igreja, que está contaminada, a quarta igreja, e essa quarta igreja ela se contamina na época com as festas. Então aquelas festas que você viu de Natal, festas que você viu de festa de aniversário, festa de finados, festas
árvore de Natal, velhinho, né? Natal. Isso aí, irmão, são tudo festas pagãs que veio lá de trás e implantado no meio da igreja, que hoje não dá tempo da gente falar. Outra hora eu falo sobre isso. Não estou falando que você não possa fazer ou deixe de fazer, não estou proibindo você de nada. Estou avisando que você não pode condenar outra igreja pelo que ela vive ou pelo que ela faz, só por causa achando que ela é pagã por causa da idolatria. Muitos cristãos são pagãos por causa da idolatria de várias outras maneiras dentro da própria igreja. Então não haja essa condenação. Depois nós vamos entrar na igreja de Sardes, a quinta igreja. Eu quero ver se nós terminamos pelo menos essa quinta hoje, irmãos, para a sexta e a sétima nós terminarmos. Porque eu quero entrar na sexta igreja de Filadélfia. Nós vamos estudar já sobre as duas testemunhas. Tá bom? Nós vamos falar, se Deus quiser, amanhã sobre as duas testemunhas. E provavelmente amanhã nós vamos ter umas 2 horinhas de live, tá bom? 2 horinhas em pouco, um pouco a mais, tá bom? Por causa dessa... É muito grande, é muito extenso sobre as duas testemunhas. Mas será tremendo e maravilhoso. Você vai se apaixonar pelas duas testemunhas da história, que eu acho magnífica. Fantástica, eu acho. Amém? Vamos lá? Igreja de Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 5. Vamos ler aí, quem está com a sua Bíblia aí. Abre aí Apocalipse. Amém? 3. Apocalipse 3, de 1 a 5. Vai falar assim, ó. Nós estamos já hoje na quinta parte, amor? Sexta parte hoje do Apocalipse, estudando. Nós vamos entrar em algumas coisas bem gostosas. Bem surreais, né? Coisas que são sobrenaturais mesmo, a gente vai estudar, que você vai gostar muito, amém? Vamos lá, Apocalipse 3, versículo 1 ao 5, fala assim: ao anjo da igreja de Sardes, escreve: isto diz os que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. E sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te, pois, de que recebestes e ouviste, obedeça e arrepende. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que horas sobre ti virei. No entanto, também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Ao que vencer, será vestido de veste branca. Ao vencedor, que vencer, será vestido de veste branca. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de Deus, meu Pai, e diante dos seus anjos. Que tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Versículo de número 6. Amém? Essa é a igreja de Sardes, que essa é a parábola do tesouro escondido, no capítulo 13 também. Amém? Sardes significa remanescente, ela significa uma igreja reformada, da época da Reforma Protestante, que foi em 1517 até 1648. Amém? Quem quiser ler sobre a Reforma, é algo magnífico que os homens trabalharam e fizeram nessa época. É algo tremendo. Foi a época de Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, John Knox e outros que trabalharam nessa época aí. Homens que não haviam o completo conhecimento e perderam as suas vidas para trazer ao mundo a revelação da justificação pela fé, do sacerdócio real e universal. Foram homens que lutaram para trazer algo para nós hoje, para explicar sobre a palavra do Senhor para nós hoje. Homem que deram a sua vida para trazer conhecimento à igreja de hoje, amém? E ainda tem muitos que ainda falam mal deles, né? Mas eles foram homens necessários nessa época, na Reforma. E a Reforma em 1517, houve muitas mudanças geográficas, como descobertas grandes, né? Superpotências naquela época, né? Eles foram algo tremendo. Na área de política, as nações, os estados começaram a se fragmentar. Foi o surgimento da época dos intelectuais, os humanistas, né, cristãos. Para a época religiosa, foi a época da divisão religiosa, a quebra de autoritarismo religioso no mundo todo, né? Foi a primeira reforma foi na Alemanha, por Martinho Lutero, defendendo, né? Defendendo o quê? A libertação cristã, defendendo a justificação pela fé e os não apelo pelas obras, defendendo a infabilidade
da Bíblia acima da religião, defendendo o sacerdócio de todos os crentes na época e a quebra de tradições, a supremacia da Bíblia naquela época também. Então houve Martinho Lutero naquela época ele fez uma grande divisão na igreja, porque ele negava o conceito de só o Papa ter poderes sobrenaturais e ser o único intermediário de Deus. Então ele colocou o sacerdócio sobre toda a igreja, aonde foi focado numa pessoa só, ele espalhou novamente. Então Cristo, com seus 7 Espíritos de Deus, né? Eu quero falar sobre vocês, abra sua Bíblia aí em Isaías 11 e 2, amém? Isaías 11 e 2 vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Cristo com os 7 Espíritos de Deus. Você pode notar ali que fala ao anjo da igreja, que escreve isso, quem tem os 7 Espíritos de Deus. Então, Cristo, em Isaías 11 e verso 2, a igreja é apresentada, o Cristo para ela, que ele tem 7 Espíritos. E fala assim lá na Bíblia, em Isaías 11, 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza e o Espírito de conhecimento, e o Espírito de temor ao Senhor. Então, sobre ele haveria 7 Espíritos. O Espírito Santo de Deus, inteligência, sabedoria, conhecimento, conselho, fortaleza e temor. Amém? Seriam os 7 Espíritos sobre Deus, como Sansão teve, como Salomão teve, como Samuel teve, e todos os outros tiveram na Bíblia da mesma forma como você também tem os 7 Espíritos sobre você hoje, certo? São 7 Espíritos que estão sobre cada um de nós. E Sansão ele foi perdendo todos os Espíritos dele, você lembra, irmão? Porque para nós usarmos os Espíritos de Deus sobre a nossa vida, nós temos que morrer para a nossa vontade. Como diz, e já expliquei para vocês sobre isso, Sansão, ele foi levantado pelo Senhor para um propósito. Como você é levantado ao Senhor para um propósito, como eu vou falar quando eu for pregar sobre as 2 testemunhas. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Então você tem um propósito. Você nasceu para esse propósito. Sansão nasceu para esse propósito. E era para destruir os filisteus. Ele catou tudo que ele tinha, que Deus deu para ele, para usar, e ele usou para si mesmo. E de vez em quando ele fazia alguma coisinha para Deus. Ele foi lá, matou 1000 filisteus, falou assim, ó, eu matei 1000 filisteus. Porque eu fui usado, levantado para matar os filisteus. Então ele matou 1000 e ele ficou todo feliz que ele matou 1000. Mas usou a vida dele toda, em o período de vida dele inteiro. Até que ele foi enganado, aonde ele perdeu sua força, perdeu a visão, e quando ele não enxergava nada, Deus começou a manifestar para ele, porque ele só tinha olhos para Cristo, não tinha os olhos dele que atrapalhavam ele de ver a Cristo. Começou a ver ao Senhor, nosso Deus, começou a enxergar quando não tinha mais olhos. E começou a sentir o poder de Deus crescer novamente em sua vida. E quando o poder dele se manifestou crescendo, o que ele estava fazendo? Um homem levantado por um propósito, destruir todos os filisteus da face da terra. Ele estava andando em círculo. Então tem muitos cristãos, às vezes, que ficam rodando em sua vida material, sua vida física, e estão perdendo um grande propósito de Deus para a história, para escrever a história dele. Isso é o andar em círculo. Pessoas que andam em volta do seu próprio umbigo, em volta da sua própria história. Só querem fazer algo para si mesmo e não constroem nada para o Senhor. Isso é andar em volta de seu umbigo. E as pessoas só conseguem andar num propósito para Deus quando morrem. Só conseguem ouvir a Deus quando morrem. E esse daí, quando ele ficou cego, ele começou a ver realmente quem era Deus. E Deus o tira dali e leva. E o que acontece? A Bíblia fala no capítulo 16, no final lá, que ele abraça as 2 pilastras. E quando ele vai morrer, e ele morre, a Bíblia fala que ele levou mais pessoas na sua morte quando em vida. Então ele cumpriu o propósito de Deus morto. Então por que eu não cumpro o propósito de Deus? Por que eu não sei qual é o propósito de Deus? Porque ainda não morri. Todo mundo escutava Lázaro. Conta a história novamente. Adorador até Maria. Chega lá, Jesus, para ressuscitar Lázaro. Os amigos de Lázaro. Senhor, se ele tivesse chegado, ele não tinha morrido. Ele falou, vocês não entenderam nada não? Eu sou Cristo. Você entendeu para que eu sirvo? Daí, novamente chega Marta. Senhor, se o senhor tivesse chegado 2 dias antes, ele não tinha morrido. Falou, eles entenderam que eu sou Jesus Cristo, que eu sou a ressurreição e a vida. Daí, novamente, chega
Daí ele fala assim, chama Maria, quero conversar com ela é adoradora, ela vai me entender. Maria chega, Senhor, se o Senhor tivesse chegado 2 dias antes, ele não tinha... Mas Maria, nem você que é adoradora entendeu? Então tem muitos adoradores dentro da igreja que não entende. Aí Jesus fala assim, mas tem um que vai me entender, tem um que vai me ouvir de vocês. Se vocês não entenderem e não me ouviram, vocês vão me entender. Então pelo menos, já que ninguém me escuta aqui, ninguém sabe quem eu sou, pelo menos arranca a pedra. Aí, então às vezes está arrancando pedras da sua vida, as circunstâncias estão difíceis da sua vida, porque ainda você não está escutando Jesus. Você conhece Ele, até escuta a pregação, escuta a palavra, escuta falar de Jesus, mas ainda não entendeu que se essas pedrinhas que está arrancando não se compara. Quem que saiu que escutou Jesus? O único ali, o morto. Então só morto escuta Jesus, irmão. Entenda isso aí. No máximo você vai continuar arrancando pedras, circunstâncias ruins, enquanto você não morrer para sua vontade. Não tem como ser... Quando Lázaro ressuscitou, irmão, ele continuava comendo, ele continuava bebendo, continuava a vida dele normalmente. Entendeu? Normalmente. Ele era o milagre. Quando você morre para Jesus, você é o milagre. Você continua tudo normal. Come, bebe, dorme. Mas você que, quando morre e ressuscita no Senhor, você escuta o Senhor, atende ao seu chamado, escuta só a voz, atende o que Ele está pedindo, você não para de ouvir ao Senhor. Sua vida continua normalmente. Você não vai virar um santo sem comer, sem beber. Você vai continuar fazendo normal, só que agora vai fazer escutando ao Senhor. Então morrer não é da forma que as pessoas pensam, que vai ser um castigo, que é um sofrimento servir a Jesus. Não, é um prazer servir a Jesus quando você morre para as suas vontades. Porque as vontades do Senhor começam a te satisfazer e te agradar daquilo que você faz realmente para o Senhor. Vamos lá, para não sair do foco. Mas o morto, que foi o que entendeu os 7 Espíritos de Deus e usou, como Lázaro e muitos outros que morreram para as suas vontades. Quando eu uso o Espírito de Deus, quando eu morro para as minhas vontades, é a época que eu começo a usar. Quando foi que Sansão usou os 7 Espíritos de Deus? Quando ele morreu para as vontades dele. Você tem algo grandioso, que é o Espírito de Deus dentro de você. 7 Espíritos dentro de você. E você só pode usar se você morrer para as suas vontades. Então, irmãos, pastor, como que eu faço isso? Busca Deus, irmão. Pede para Ele te orientar. O que você deve fazer? O que está te atrapalhando de servir? O que está te atrapalhando de ficar aos pés de Cristo na cruz? E Ele fala, eu conheço as tuas obras. Que vives. Olha para você ver. Ele vai falar em Apocalipse 3 e 1. Ele é bem claro. Ele fala assim, conheça as tuas obras. Tem nome de que vives. O mais está morto. Ele fala assim. Ele fala. A igreja tinha aparência, mas não tinha realidade. A igreja tinha aparência, não tinha realidade. Ela estava preocupada com a ortodoxia, a religiosidade. A lei que a igreja impôs não é o que a Bíblia mandou fazer. Olha para você ver. Era apenas doutrinas certas. Não serve para Deus. Ele quer um coração quebrantado. Irmão, Deus, qualquer coisa que Ele vai fazer, você pode seguir as leis da igreja completamente. Você pode não beber, você pode não fumar, mas Deus está olhando no teu coração. Ele sabe o que realmente importa, está dentro de você, não está fora de você. Entenda isso daí. Deus, Ele é tremendo para essa parte. O vencedor é aquele que tem a realidade na vida dele. E não só nome de cristão. Ter nome de cristão, irmão, é fácil. Agora, o duro é ter a realidade de cristão dentro de si. Quando chegar a circunstâncias ruins, circunstâncias difíceis, eu continuar enfrentando, lutando para viver não por aparência, mas a realidade do Senhor na minha vida. Porque enquanto está bem, está tudo tranquilo, né? Tem um monte de cristão na rua. Sou cristão, mas quando as coisas apertam, o calo aperta, a fé começa a sumir da sua visão, ele começa a ficar preocupado, ele começa a entrar em depressão, em crises ali, ele começa a notar que ele vivia debaixo de uma religiosidade, debaixo de um tradicionalismo, e não debaixo da presença e da fé constante com o Senhor. Então nós temos que ter um coração intenso, um coração apaixonado pelo Senhor, um coração que morreu para as vontades do mundo e está vivo muito para as vontades de Deus. Crente morto é crente que não está preocupado, é cristão morto para as vontades dele, é cristão que não está preocupado mais com os dogmas e religiosidades da igreja, mas preocupado em como agradar ao Senhor, porque ele ama ao Senhor. Então ele fala assim, lembre-se, ele fala assim, né? Lembre-se do que tem, lá em Apocalipse 3 e 3.
Lembre-se do que você tem. Lembre-se de ter recebido, do que você tem ouvido, do que você tem guardado. Arrepende, porque eu virei como ladrão. Daí ele começa a falar já sobre a vinda de Jesus, que ele virá como um ladrão. Você não sabe a hora nem um dia, e ele virá no momento que você não vê. Ele está falando do arrebatamento. Ele está falando da parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes, 5 guardavam, buscavam o Senhor, 5 estavam ali toda cheia do Espírito, com o azeite cheio do óleo, buscando ao Senhor intensamente. Em toda circunstância ruim ou difícil, ela tinha e buscava realmente ao Senhor. E tinha 5 que não eram prudentes, que eram nessas, que só tinha o óleo suficiente para o dia a dia. Elas não queriam se encher mais. A gente que já tá bom. Dá pra mim ser cristão desse jeito. Eu não quero me envolver muito, porque isso tira muito meu tempo. Mas uma hora chega o tempo ao fim, irmão. Seu tempo vai acabar. Mas faziam muitas coisas. Faziam sem amor. Faziam obras que não eram perfeitas ao Senhor. E às vezes tem assim, porque as pessoas acham que o cristão, quando está em pecado, ele não fala em línguas, irmão. O cristão, quando está em pecado, não profetiza. Ele fala que o cristão, quando ele... Irmão, olha para você ver. Vai lá em 1 Coríntios 13, vou ensinar você a ler. 1 Coríntios 13, você vai entender por que as pessoas acham, né? Ah, mas o camarada fala em línguas. Olha lá. 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Então, por exemplo, vai lá para você. Ainda que eu falasse, depois, ainda que eu tivesse dom de profecia, conhecimento, todos os mistérios, todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Então tem muitas pessoas que falam em língua, profetizam, fazem muitas coisas, mas não tem o amor de Deus dentro dela. E ela faz do mesmo jeito, só que isso não tem valor, isso é como o sino que retine, isso é como algo que acontece, ela fala, manifesta, mas realmente ela ainda é um cristão que não tem o amor de Deus completo. Que amor que é esse, pastor? É a perseverança, o esforço de continuar sempre, independente da situação, buscar o reino em toda situação. É algo, pastor, ela profetiza, ela fala em línguas, ela faz muita coisa, até dá a vida dela como um mártir para morrer, mas se ela não tiver o amor, ela não... Mas, pastor, é difícil, é assim, mas não é impossível. A questão é da entrega. Essa é uma das questões. Nós temos que entender que Deus hoje, Ele está buscando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. E Ele quer que a igreja esteja buscando Ele em espírito. Ele está dando um tempo para a igreja hoje ficar parada nas casas para buscar Deus em oração, buscar Deus em tempo, para que você tenha intimidade com Deus. Onde nunca ninguém conseguiu parar o mundo, Deus conseguiu parar o mundo. E Ele está parando, fazendo com que o povo busque a Ele dia após dia. Se você entender que Deus está querendo falar com você, irmãos, essa é a melhor coisa da sua vida. E depois ele vai falar, né? No verso número 4 e 5. Ele fala assim, no verso 5 vai falar, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome. Ele está falando ali sobre o inconveniente, desagradável, né? Vou começar a falar sobre as vestes brancas que o cristão está, que ele vai, olha para você ver. Aquele que vencer, no entanto, no verso 4, também tenho em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, remanescentes, as suas vestes. E elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Ele está falando que andarão com Cristo no reino. E quando voltar para buscar a igreja voltará com o Senhor Jesus. Eu te mostrar quando vier para a batalha do Armagedon. Quem virá com Jesus será a igreja maravilhosa do Senhor. E ao que vencer estará vestido de vestes brancas, as vestes puras, de linho fino, que eu falei para você. E ele vai falar que ele jamais riscará o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos anjos. Ele vai falar diante de você, quem é você perante você. Olha, Pai, ele lutou. Ele vai apresentar você diante de Deus, como você foi, como você se portou. Ele estará apresentando você para o Senhor. Olha para você ver. Então ele está falando detalhe, andarão com Cristo. Primeiro, veste de salvação você terá. Vestes mostrando seus atos de justiça, em Apocalipse 19:8 que eu mostrei. A veste branca simboliza salvação.
Amém? Está lá em Gálatas 3:27. As vestes de atos de justiça, o que você praticou. Apocalipse 19:8. São linho branco, puro. Amém? Ele está falando sobre isso. E depois ele vai contar a parábola em Mateus 22, a parábola das bodas. Não sei se você já estudou, né, alguma vez. Nós vamos falar sobre essa parábola depois, lá na frente. Mas em Mateus capítulo 22, vai falar sobre a parábola das bodas, o momento da chegada lá. Entendeu? Que vai falar e contar a história certinha. Mas ele vai falar sobre um povo que chegou vestido para uma festa. Entendeu? E foram trancadas as portas. No capítulo 22 vai falar sobre a parábola das bodas, que não tinha a veste da salvação uma das pessoas. Então tem pessoas que não têm a salvação, não vão entrar. E ele fala assim, que quando porém o rei entrou para ver o convidado, notou ali um homem que não estava vestido com as roupas da núpcias. E ele era um amigo. Então ele estava falando sobre alguém que não estava vestido para a festa, que não tinha veste, que não tinha vestes para entrar e ficou fora do reino do Senhor. Então a recompensa do vencedor vai ser ter o nome escrito, é a salvação, e ser confessado é a honra da recompensa, com o nome Cristo falando sobre ele. Nem todos receberão a recompensa, nem todos são dignos de andar com ele. Só andará com o Senhor quem caminha com ele aqui. Só vai andar lá quem caminha com ele aqui. Guarda essa aí. Então caminha com Jesus aqui, irmão. Não perde tempo não. Mas pastor, eu estou caminhando com Jesus. Sim, você está caminhando com Jesus? Amém, glória a Deus, continua firme, não desiste em circunstância nenhuma. Por mais difícil que esteja, sua recompensa não é receber aqui na terra. Eu sei que às vezes você quer receber elogio aqui, quer ser agradado aqui, quer ser abençoado aqui, mas o Senhor tem muito mais para te dar lá onde Ele está. Se andar com Ele aqui, manifestará seus atos lá. Suportes, tribulações, circunstâncias difíceis. Você vai ter momentos felizes, momentos de alegria, vai ter todas as coisas, as bênçãos na sua mão. Mas as circunstâncias vieram para lapidar você, para estar mais próximo do Senhor Jesus quando Ele voltar. Jesus não quer uma igreja realmente sofrida, macho. Não, Jesus quer uma igreja abençoada. Nós temos caminhos. Se você andar nos caminhos do Senhor, com certeza Ele te abençoará. Cada um tem uma função e um propósito nisso. Conheça Jesus, tenha interesse por Jesus. O que é importante? Conhecer alguém importante ou ser conhecido por ele? O que é importante para você? Conhecer alguém importante, conhecer Jesus, ou ser reconhecido por Jesus no reino do céu? Se você vai entrando na igreja com os amigos e o pastor te chama pelo nome, você pensa e fala, nossa, olha, ele me reconheceu, não é? Agora, pai, esse aqui é o pastor Marcos, meu amigo. Ele vai inchar, irmão, de tanta glória lá no céu, quando Jesus apresentar você para o reino do céu. O que é melhor para você? Conhecer alguém importante ou ser reconhecido por Ele, por Deus, lá no reino dos céus? Qual que é o princípio? Qual que é o princípio de tudo isso? Conhecer garante a salvação, mas ser reconhecido garante o reino. Olha para você ver. Conhecer a Cristo te garante a salvação, mas reconhecer garante o reino. Entenda isso aí, irmãos. A respeito da expressão, né, no verso 5, de forma alguma apagarei o seu nome do livro da vida. Só diz assim, de forma nenhuma vai apagar, se não já tinha feito um buraco no livro, de tanto que a gente erra. Apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve. É isso aí. E esse livro ele é falado sobre a parábola das boas pérolas. Qual é a característica daquela parábola? É um que negocia as parábolas. A parábola anterior. A parábola está, para a gente finalizar, lá no... Está lá no capítulo 13 de Mateus, 45 e 46. 2 versículos. Vai falar que é um que negocia. A parábola anterior, certo homem sem identidade na sua qualificação, certo? Muitos foram buscar conhecimento na Bíblia, mas faltou objetividade. O campo, a terra, o tesouro escondido é Israel. Tudo quanto tinha, a igreja, vendeu, deu sua vida. Ou seja, a pérola, a igreja, custou a vida de Cristo. Para ele, pagou um preço por aquela pérola no campo. Era importante. Então, tudo quanto tinha,
certo? Era a igreja. Ele vendeu, ele deu a sua vida pela pérola, pela igreja. Muitos foram buscar conhecimento na Bíblia, mas faltou objetividade. Amém? Muitos estão buscando conhecimento da palavra de Deus, mas está te faltando objetividade. Cristo deu a vida por você. Ele já fez tudo por você, tudo pronto. Não tem mais nada para você fazer. Mas pastor, como que Deus vai me usar então? Entrega a sua vida para Ele usar da forma que Ele quer. Só que às vezes, do jeito que Ele vai usar a sua vida, você não vai gostar. Porque vai te tirar do seu conforto, da sua cama, vai tirar você do seu dia a dia, vai colocar você para fazer outras coisas, vai tirar você do seu comodismo. Ele vai mudar completamente a sua rotina de vida, vai mudar a sua família, vai mudar a sua história no trabalho, vai mudar todas as suas histórias. E vai cuidar de fazer coisas para você que você nunca imaginou que você faria. Aí está a glória de Deus. Porque Deus não escolheu aquele que é capacitado, mas capacitou aquele que Ele escolheu. Então, se Ele te escolheu, é um prazer você se entregar a Ele, que Ele vai te usar mais rapidamente. Porque não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, para que vades e deis frutos. E Ele fala que vai dar muitos frutos, por isso que sereis seus discípulos. Então, se Deus quer te usar, se você acha que está dando fruto, Ele vai querer te usar muito mais. Então, se entrega de vez, para de bater de frente e querer dar desculpa ao Senhor. Desculpas demais a igreja dá. A igreja está na hora de despertar para de desculpas ao Senhor. Porque Ele vai buscar a igreja, mais cedo ou mais tarde. Amém? Nós vamos falar sobre a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, que é o amor fraternal. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. É um tipo de igreja, uma tipologia da igreja que subirá com o Senhor. E falaremos sobre a sétima igreja. Mas eu creio que nós vamos estudar amanhã, antes de falar da sexta e da sétima igreja, sobre as duas testemunhas. Amém? Que ela tem uma das características principais da igreja de Filadélfia, o amor fraternal. Amém? Então amanhã falaremos das duas testemunhas. Venha preparado, marque num caderno aí se puder, anote, para você não se perder. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Nós vamos estar finalizando. Vamos orar por alguns pedidos que estão aqui. Amém? Vem cá, amor. Pra gente orar. Glória a Deus. Tem mais algum pedido de oração aí, irmãos? Coloca aí, tá bom? Nós vamos orar o Adriano, pedir oração. A mãe da Solange não está bem, de saúde. Amém. Tio da Vânia, orar pela Sônia, orar pelo Amaral, pastor Amaral pediu oração lá pela Espanha. Amém. Pelo país da Espanha estaremos orando. Orar pelo pai da Ângela. Orar por uma porta de trabalho. O esposo da Adriana lá de Chambré. Lá de Chambré. Também orar por uma porta de trabalho pelo Anderson, né? Sim. E amém. Algum pedido aí? Se tiver, quero que você marque aí. Nós vamos estar orando e clamando ao Senhor. Amém. Clamando pela cidade, pelo nosso país e mundo, né? Em nome de Jesus. E amanhã, 6h30, estaremos aqui de novo, louvando, falando sobre o amor do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos estar orando? Pai, estamos na sua presença, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é bom. Aleluia. Nós estamos reunidos com a sua igreja aqui, falando sobre o seu amor, falando sobre a sua vinda, falando sobre uma igreja amorosa, uma igreja que tem e continuará dia após dia na sua presença, ó Pai. Nós queremos pedir oração agora, Deus, pela vida do Adriano, pela sua família, cuide, guarde em nome de Jesus. Pela mãe da Solange, que não estava bem de saúde, ó Deus, que o Senhor possa curar, visite ela com seus anjos, possa estar nesse momento sarando, em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, pela vida, ó Pai, do tio da Vânia, que o Senhor possa estar abençoando, cuidando da vida dele, orar, ó Deus, pelo pai e pelo sogro, ó Pai, da Solange, em nome de Jesus, orar pela vida da Sônia, que o Senhor possa curá-la, sará-la, libertar de todo o mal, em nome de Jesus, orar pela vida, ó Pai, do pastor Amaral, que está lá na Espanha, o Senhor possa estar abençoando, curando, livrando de todo o mal, possa estar trabalhando naquele país, né, para que possam todos ser transformados pelo Evangelho do Senhor, nesse momento que estão parados em casa, ouvindo a voz do Senhor. O Senhor possa estar orando pela Ângela, ó Pai, também, abençoando a sua história, o pai da Ângela, cuidando do pai dela, abençoando, sarando, livrando de toda a enfermidade conforme a sua vontade. Abra portas de emprego para os seus filhos nesses dias de crise, ó Pai, para o marido da Adriana. Abra portas de emprego, ó Pai, para o Anderson, para outras pessoas também que estão desempregadas. Possa abrir portas de empregos em nome de Jesus. O Senhor venha abrir, ó Pai, nesses dias, bênção sobre os seus filhos, para que não venha faltar nada nas suas casas, nada no seu lar.
lar, não venha faltar dinheiro, nem venha faltar nada, Deus, para ser tratados e curados pelo Senhor. O Senhor venha curar com remédios que vêm dos céus, possa vir alimentar com o pão vivo que desce do céu, possa trabalhar, ó Deus, matar a sua sede, saciar com a água viva que desce do céu. Abençoe as famílias que estão presentes ali na igreja, ó Pai. As famílias estão presentes aqui online, ó Pai. Sabemos que tem mais de 10 mil pessoas já estão visto esses vídeos, ó Pai, assistindo essas lives. Abençoe essas pessoas que estão vendo, assistindo, aprendendo ao Senhor. Abençoe esses dias, ó Pai, em que a igreja está pregando, falando do seu amor, tendo um alcance longo através da mídia, que eles possam estar tratando, falando do seu amor, falando da sua palavra, do reino do Senhor em nome de Jesus. Abençoe todas as famílias que estão assistindo nós aqui. Cuide de cada uma delas, guarde cada uma delas, guarde a sua casa, guarde o seu lar, proteja a sua família, seus filhos, traga bênção sobre a vida dela, que ela possa ter uma semana abençoada, um dia abençoado. Amanhã nós estaremos falando do seu amor, falando do Senhor novamente. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar conosco, cuidando, nos abençoando, derramando as bênçãos que estão lá na região celestial. Que possamos andar nos caminhos de Jesus para que as bênçãos sejam manifestas. Em nome de Jesus, nos torne mais maduros a cada dia, para podermos receber tudo aquilo que é nosso, em nome de Jesus. Quem está aí, diga amém, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Temos inúmeras pessoas que estiveram aí com a gente, né? Tem uma família do Fábio. Amém. Tem a Jeane, seu esposo. Tem a Daniela, a sua família. Amém. Tem a Daniela, né? A Juliana Fonseca, a Daniele também. A Jeane, sua esposa. A Ângela. Temos... a família do Jean também que estava aí, eu creio que meu primo também está aí, o Ricardo, eu não vi ali. A família da Silvana, lá de Francisco Alves, tem a Cláudia, Maria Aparecida estava aí, que é a mãe da Simone, Silvana também estava assistindo a irmã da Simone. Deixa eu ver que tem um monte de gente aqui. Glória a Deus. Tem o meu pai, estava lá, está aí também. Glória a Deus pelas suas vidas. Teve o Mike que está aí, o Amaral também passou aí. Amém. Pastor Amaral, Fábio. Glória a Deus. Tem o Deucijane Rodrigues também estava com a gente aqui. Amém. Glória a Deus. Tem gente, muita gente aqui. Glória a Deus, né? Abençoe vocês ricamente. Amém. Daniel também estava aí, acho que é a esposa, a família. Amém. Tem muitas famílias que estão aí assistindo a gente. Glória a Deus pela sua vida, todo mundo. Né? O Jean, a Paula está aí também. Glória a Deus. Bastante gente louvando, bastante gente glorificando. Irmãos, começa a querer travar. Esse horário começa a travar já, né? Nós estamos parando porque já começa a travar já. Tem uma travadinha aqui. A primeira travadinha da noite, 8 horas. Amém. Então nós vamos dar uma paradinha aqui. Amém. Glória a Deus. A Roberta também está aí, né? Roberta Guedes também está. Lá de Rondônia. Tem bastante gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Roberta. Amém. Muita saudade. Isso. Deus abençoe vocês. Venha uma hora nos visitar aqui, viu, Roberta? Daí amanhã, irmãos, amanhã às 6h30 nós estaremos de novo, tá? Fazendo essa aula. Amém. Estaremos a sexta, sétima igreja. Não sei se vai dar tempo amanhã a sexta e sétima igreja, mas nós vamos finalizar ela sim. Mas nós vamos fazer amanhã, se Deus quiser. Também está no recanto, mas assistindo a gente. Amanhã nós vamos falar qual que é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Qual que é o propósito? O único propósito de Deus para a nossa vida. Amém. E esse único propósito é muito grande. Então não perca. Esteja aí presente, assistindo, tá bom? E que você vai ser grandemente abençoado e vai aprender muito sobre a palavra de Deus. Então não perca. Nós estamos em tempos que Cristo está para buscar a sua igreja, e nós temos que aprender a estar mais e mais próximo dele e gerar intimidade com Deus. Amém? Nós vamos aprender a gerar, a ter intimidade com o Senhor, porque tudo que nós fazemos, até mesmo conquistar o reino, é pela fé, e pela fé que nós vamos se encontrar com o Senhor. Amém? Aguardo você amanhã, aguardo você estar com a gente, você que é uma pérola do Senhor Jesus, você que Cristo deu a vida por você, pagou o preço, deu a sua vida, né? Comprando você com um alto preço. Você é uma pérola para Jesus. Você é uma pérola preciosa para Jesus. Amém? Você não é qualquer coisa. Você é algo precioso para o Senhor Jesus. É algo de valor. Amém? Então que Deus possa realmente cuidar
da sua história, da sua vida nesses dias e possa abençoar você ricamente e grandemente. Amanhã estaremos todos juntos, louvando a Senhora às 6h30 aqui, em nome de Jesus. Hoje não deu para o pastor fazer a live sobre a queda de Lúcifer, né? Daí o pastor vai tentar marcar um dia ou uma noite, né? Eu não sei se os irmãos acham melhor uma noite, né? Daí eu poderia fazer uma live, só que daí tem que ser lá para umas 10 horas, onde que para o horário um pouco de pico, né? Daí seria das 10 à meia-noite. Os irmãos que quiserem que eu faça uma live das 10 à meia-noite, o pastor Climério, a pastora Edna, também mandamos um beijão para eles também, amém? Possa abençoar a vida deles grandemente e ricamente. Hoje é aniversário da pastora Edna, tá? Parabéns, Deus pastora abençoe Edna. ela ricamente mesmo. Glória a Deus. Amamos a sua vida, a senhora é muito preciosa para nós, viu? Amém. Um grande beijo no teu coração. Amém. Então, os irmãos que quiserem, irmão, depois deixe seu nome, nós faremos uma live, não falo hoje, né? Mas pra gente fazer uma live à noite, das 10 até meia-noite, né? É um horário bom para fazer essa live, né? Sobre a queda de Lúcifer, né? A história real de Lúcifer, né? Que tudo que acontece na Bíblia se repete, certo? Principalmente todas as palavras do hebraico se repetem. Se os irmãos quiserem fazer uma live das 10 à meia-noite, fala assim, eu quero uma live das 10, eu quero uma live às 10 horas da noite. Daí eu vou marcar aí os números de irmãos que aguentam assistir a live às 10 horas da noite, será das 10 à meia-noite. É uma história muito boa. No sábado, né? Pode ser num sábado, né? O sábado agora podemos fazer a live sábado à noite. Eu quero a live às 10 da noite. Daí sábado fica marcado pra gente fazer. Acaba a live às 8 horas e começamos uma live às 10 horas de novo. Os irmãos que querem aí, deixa o recado pra gente. Eu quero a live às 10 horas, amém? Nem que eu desligue a sala, você já entra e manda no meu zap, tá bom também? Tá? Quem não tem meu zap aí, eu mando numa live da pastora. Daí nós faremos isso aí. Amém? Deus abençoe vocês todos, grandemente, ricamente. Em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite no Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Que você possa descansar bem na presença do Senhor. Um abraço a todos. Tenha um ótimo final de semana, um ótimo dia na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, meus amados. Amém. Um beijo nos seus corações. Amém? Deus abençoe. Olha lá, eu quero. A Ângela tá falando que quer ali já. Live 22 horas, sábado lá. Amém. Quem quiser ir, nós saímos sábado, irmão, essa live. Vamos deixar para o sábado, porque aí às vezes tem pessoas que estão trabalhando, né? Não pararam de trabalhar. E de sábado para domingo, às vezes as pessoas não trabalham, né? Quem continuou trabalhando não trabalha no domingo, então fica mais tranquilo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tô esperando mais alguém manifestar ali. Você Já que a Ângela já manifestou ali. Amém. A live é tremenda, irmãos. É muito forte a live sobre Amém. Lúcifer, né? Que nós vamos estar estudando sobre a queda, né? Nós vamos falar sobre os 4 reinos, reinos marinho, o reino animal, o reino vegetal, certo? Que Deus deu ao homem, né? O governo. Deus deu ao homem o governo sobre o marinho, o animal e o vegetal. Foi os reinos, né? E deu um poder para eles que era domínio sobre ele, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho, Deus, ele começa a dar um governo, né, para Satanás também, sobre todos os reinos. Principalmente, Lúcifer teve o governo sobre o reino mineral, enquanto o homem, quando teve o governo, não teve o governo sobre o reino mineral. Entendeu? Então, é tremendo o estudo, a gente vai ficar horas estudando sobre ele, mas é muito bom, muito interessante, entendeu? O povo de Deus, né? Ele não consegue ter o domínio total sobre o reino mineral. Amém? Por isso que ele vive caindo por causa de riquezas, né? Lúcifer também não teve o controle sobre o reino mineral. Então é algo que nós temos que estudar e entender, que é muito rico, é muito difícil um rico herdar o reino de Deus, mas não é impossível de um rico herdar o reino de Deus. Amém? Então, se você quiser ir, preste atenção, nós vamos falar sobre esse assunto, é tremendo, né?
como você tem domínio sobre a riqueza, domínio sobre o reino mineral. Amém? Se você quiser, deixa aí. Eu quero, a Ângela já colocou, né? Eu quero uma live às 22 horas aí, sábado. Tá bom? Nós vamos marcar. Deixa recado lá pra nós, manda no Face, no Zap pra gente, no Face, deixa recado que a gente vai estar anotando e fazendo. Amém? Amém. Deus abençoe a todos aí. Em nome de Jesus. Um abraço. Beijo.